Bom dia, gente. Bom dia de novo, Brasil. Está acordando agora? Gente, depois o pessoal vai ver aí o vídeo, né? Eu espero que veja, vai até o fim. Não fica só no Reels. Gente, chegou o calor, então já dá pra gente inventar umas modas aqui, mas o cabelo continua abençoado. Ok. Gente, as redes sociais já estão me perseguindo, gente. As redes sociais já estão me perseguindo. E olha que eu não falo de política. Não defendo ninguém. Não defendo, também não acuso. Mas eu confio na justiça de Deus no Brasil, em nome de Jesus, amém. Ok. Pois é, já estou me perseguindo já, gente. Eu falei umas coisas legais lá que tá na minha cabeça, porque cada dia vem uma inspiração. Cada dia vem uma inspiração. Eu já vou fazer 65 anos em julho, próximo mês. Comecinho do mês já vai. Então, gente, então às vezes eu tô com a ideia hoje, falo, depois eu esqueço. Depois vem outra ideia. Todo dia eu amanheço com uma ideia diferente. Se eu vou ler a Bíblia, já me dá uma ideia de falar. Se eu vejo um vídeo, já me dá a ideia de falar. É assim. Deus seja louvado. Enfim. Então o que eu quero dizer é isso, gente. Fiz um vídeo legal para falar dessas coisas que a gente vê nesse mundo. E pra gente ficar atenta, né? Gente, falar nisso, eu tô aqui pensando hoje dar uma volta em outras ruas aqui que tem muito lugar legal pra... Aqui agora é época das flores. Gente, 15 dias uma árvore nova brota flores. Só que assim, as flores é rápido, elas duram tem árvores que a flor dura uma semana, 15 dias. Então você tem que fazer os vídeos rápido, porque eu coloco shorts lá no YouTube, ok? Então, depois eu estava pensando em passar por uma outra rua ali para fazer uns, porque acho que das ruas que eu sempre passo, já fiz tudo. Mas enfim, gente, vamos voltar aqui, que eu só estou explicando, né? Vamos voltar aqui. Eu fiz o vídeo lá, assim, batendo papo com vocês, tudo, né? O assunto do dia, que eu já nem lembro mais direito o que era. Eu tenho que assistir o vídeo depois para me ver o que eu falei, se eu falei demais, se eu falei de menos. Mas o Instagram bloqueou meu vídeo, não deixou carregar. Não, nem sequer carregou. E aí eles deixaram lá, falou que não é possível carregar. E ficou assim do lado uma cruzinha para me clicar na cruzinha e apagar. Também não vou clicar, deixa lá, foi eles que bloquearam, por que não apaga? Enfim. Vamos ver de hoje, né? Espero que passe. Mas enfim, meu Deus, é muita coisa. Mas qual é o pensamento de hoje? Porque assim, às vezes eu já passei lá um áudio pro grupo. Mas assim, às vezes é um vídeo que eu assisti, sabe? Às vezes eu também coloco o vídeo e faço comentários. Bom, a melhor coisa é o Salmo. A melhor coisa é o Salmo 139. Ontem veio... ontem, ok? Ontem veio na minha mente sobre o Salmo 139. Gente, aquele salmo é tremendo, gente. É tremendo. Gente, vocês já meditaram o Salmo 139? Meu pai, gente, tem uns salmos assim que salmos são profecias, são revelações, ok? Davi falava dele, mas não era dele, falava era Cristo. Se não entendeu o segredo dos salmos, tem alguns que estudam os salmos há 3.000 anos e não entendeu nada.
Ok. Vamos lá. Deus seja louvado. Então, Salmo 139. E lá fala assim: se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fazer a minha cama no Sheol, na sepultura, ou lá embaixo, como a gente tem a ideia que é lá embaixo, né? Eu não sei, gente. Não sei. Fica o corpo na terra, mas o espírito, a alma não fica na terra, não. Okay? Não vem com essa história pra cá dizer que... Não, você tá seguindo espírito de enganação aí. O mundo dos mortos é organizado. Aliás, o eterno Deus é organizado. O eterno Deus é organizadíssimo. Então tem o lugar dos mortos, tem o lugar dos salvos. Ok? Os judeus acreditam que algumas almas precisam passar pela purificação. Tem um lugar lá pelas... Isso não é invenção de católico, não, tá? Gente, tudo na vida você tem que observar um pouco. Porque a teologia que limita a humanidade, e essa teologia está grandemente no meio evangélico, protestante, é a teologia que limita a humanidade. Ok? Sabia? Então, o que essa teologia faz? Como tem muitas coisas que eles não sabem explicar, eles falam assim: isso não é de Deus. Isso não é de Deus, isso não é bíblico. Não, isso não é de Deus, isso não é bíblico. Não faz parte da nossa teologia, não faz parte da doutrina da nossa igreja, não faz parte. E por aí vai. E por aí vai, se você ficar preso em teologia protestante ou católica, polverino de tu, polverino de nós, ok? Então é isso, gente. Deus vem comigo. Gente, vocês veem eu sorrindo assim, vocês pensam que a minha vida é uma maravilha, né? Vocês não sabem que muitas vezes eu vou dormir com dor e acordo com dor. Vocês não sabem. Ah, Jesus. É Deus que me dá livramentos. Às vezes eu não sei. Se eu for pensar coisa ruim, gente, eu nem vivo. Mas o Senhor é comigo. Ok? Mas vamos continuar. O que nós estávamos falando? Salmo 139. Salmo 139, gente. E eu falei lá que se eu faço a minha cama no Sheol, então o Sheol é a sepultura. Mas não é só a sepultura, porque na sepultura fica o corpo, mas a alma, o espírito vai para outras dimensões. E aí essas dimensões, para o protestante, só existe céu ou inferno. E bateu o martelo e não se discute mais isso. E se você for discutir, irmã, você virou pagã. Vamos seguir em frente, ok? Ou então vai dizer que a gente virou esotéricas. Misericórdia. Gente, vocês não sabem como que eu fujo desse negócio de esoterismo. Deus me livre e guarde em nome de Jesus. Mas vamos continuar. E esoterismo é tudo que é tipo de espiritismo, de ciência oculta, eu quero distância disso. Aquilo que Deus permite que eu aprenda, amém, glória a Deus. Mas aquilo que não vai fazer bem para minha alma, pro meu tchau. Porque eu gosto mesmo é de Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Mesmo que a Bíblia é bem resumida, a gente não entende. A gente não tem Talmud de judeu. O judeu tem um Talmud de uma frase do Velho Testamento, o judeu faz um livro. Nós não temos isso, mas mesmo assim a gente sobrevive na nossa fé, porque a nossa fé é em Cristo Jesus, é no que Ele ensinou, é no que os apóstolos ensinaram, ok? Amém? Mas vamos voltar lá para as dimensões da alma e do espírito. Então, gente, os judeus eles já tinham essa crença, porque, gente, o cristianismo passou a existir de 2000 anos para cá, ok? Não esqueça disso. O judaísmo já tem desde Moisés para cá. Mas Moisés não era judeu não, viu? Moisés era da tribo de Levi. Vamos lá.
Ele é israelita. Então, não usa muito esse termo judeu, usa o termo israelita, porque muitos apóstolos não eram judeus de sangue, gente, eles eram israelitas, eles eram judeus de religião. Sabia disso, que tem muitas pessoas que não é judeu de sangue, da tribo de Judá, mas eles são judeus de religião, mas eles são de outra tribo? Você sabia disso? Se você não está sabendo, já fique sabendo agora, e Deus seja louvado, porque Ele nos ensina. Mas vamos lá. Então, o judaísmo, ele já acredita nesse, que tem um lugar da purificação da alma, ok? A pessoa, ela não morreu com todas as mitzvotos em dia, ok? Tchau. Tchau, cunhado, tchau. Tchau. Tchau não é que tô indo embora, não. É porque aqui tchau é quando a gente chega, a gente fala tchau. Quando chega e quando vai embora, a gente fala tchau. É igual shalom. Shalom você fala quando chega e quando vai embora. Mas vamos lá. Ok? Então, o judeu já tinha essa crença que tem um lugar da purificação da alma de quem não está com os mandamentos em dia. Aí veio o cristianismo, que é a religião que vem depois do judaísmo, ok? Eu estou explicando a história das religiões, um pouquinho que eu sei. Então veio o cristianismo. Tem muita coisa do cristianismo que nós não conhecemos. O cristianismo do primeiro século era muito diferente desse de hoje, ok? Mas ia ao longo do tempo, com tanta revelação, com tanta coisa, com o lado místico. Toda religião tem um lado místico, inclusive os evangélicos também, ok? Místico é você se envolver com o mundo espiritual. Okay? Não usa essa palavra para achar tudo que é místico é do diabo. Se liberta disso também, misericórdia. Místico é o conhecimento do mundo espiritual. Tem um lado bom e um lado ruim, como a árvore lá que Deus colocou no jardim, que foi Deus que criou a árvore do bem e do mal. Por isso que a Bíblia fala em Isaías, que Deus fala, eu faço o bem, eu faço o mal, porque a árvore lá que estava foi Deus que colocou. Mas o ser humano precisava passar na prova. E vamos passar na prova dando glória a Deus. Não esqueça da música. Mas te passa pela prova, dando glória a Deus. E agora é dando glória a Deus, ok? Não é como Adão e Eva fez, não. Deus seja louvado, nos ajude, Senhor. Então no judaísmo ele já tem essa, como se diz, esse ensinamento da purificação da alma. Então, eles rezam para a elevação da alma das pessoas que já morreram, ok? O judaísmo, eles rezam para a elevação da alma das pessoas que já morreram. O judaísmo que não crê em Jesus de Nazaré, estou falando judaísmo que não crê em Jesus de Nazaré, eles oram pela elevação das almas que morrem, entre eles, do povo deles, não é pelo mundo não. E eles entram diante do eterno Deus, no nome de Abraão, Isaac e Jacó, ok? Os patriarcas. Então, é pelos méritos. Então eles falam assim, pelos méritos de Abraão, do pai Abraão, não sei, pelo mérito do pai Jacó, do pai Isaac. Então eles são assim, eles têm esses méritos aí. Mas o nosso mérito é muito maior que Cristo Jesus, né? Os outros eram servos de Deus, mas Cristo é filho de Deus, não filho como eu e você mas ele é filho porque ele é da mesma essência do Pai. O que nós temos do Pai? Nós temos um pouquinho de nada do Espírito. Ele soprou um pouquinho. Se a gente andar na vida espiritual corretamente, esse pouquinho vai aumentando. Mas se você andar no pecado, você só vai ter fôlego de vida mesmo para respirar até chegar o dia da morte. Mas nós precisamos do Espírito, cheio do Espírito para ser arrebatado. Veja lá das 10 virgens. Deus seja louvado, aleluia, glória a Deus. Pai eterno, vem conosco. Ok? Deixa eu finalizar essa live, não vai ficar muito grande, eu tenho outras coisas para fazer. Bom, eu falei para vocês que as redes sociais já estão bloqueando meus vídeos. O YouTube, ontem eu passei muito vídeo, porque eu estava arrumando os vídeos lá e o YouTube me bloqueou. Mas eu tenho 2 canais, né? Se me bloquear de um, eu vou para outro. Só que eu só monetizo um. Não é que eu monetizo, eu pago. Eu não recebo nada. Eu pago pro YouTube Premium. Então, é só um que eu
pago. Então, se aquele que eu tô pagando me bloqueia, na realidade só bloqueou para mim postar vídeo por enquanto, não sei até quando. E me exigiu um negócio lá que eu não tô querendo. Ah, que eu tenho que fazer um vídeo da minha face, eu não sei, vou pesquisar sobre isso primeiro. Mas vamos lá, voltando aqui para os judeus e católicos, senão eu saio fora do assunto. Então, o judeu já tem essa crença que a alma passa por uma purificação porque morreu e não estava cumprindo as mitzvot, os mandamentos, os preceitos de Deus, ok? Ele era judeu, tudo ali, mas ele não estava em obediência, então ele vai passar pela purificação da alma. Você sabia disso? Muita gente não sabe. Por quê? Porque eu já falei, no meio evangélico protestante, só existe céu ou inferno, e se você for falar qualquer coisa, você vai achar que você está desviada, que você virou esotérica, porque é mais fácil controlar o ser humano, pôr no medo nele, mais fácil. Que aí não dá muito trabalho de fazer muitas perguntas. Porque quando eu me converti e comecei a ler a Bíblia, eu já fui para a igreja fazendo perguntas. E as respostas que eles me deram não foram todas corretamente. Não foram. Mas enfim, Deus seja louvado pela primeira igreja que eu fui. Gente. As próprias pessoas que me respondiam aquilo que eu perguntava teologicamente, conforme a doutrina da igreja, depois essas pessoas também mudaram lá na frente. Então, não vou entrar em detalhes. Enfim, aí o catolicismo, como eu disse, tem muita coisa no catolicismo que os protestantes não conhecem. Porque quando Lutero começou a reforma protestante, e eu não sou luterana, já vou avisar logo aqui, não sou luterana, não sou protestante, nada disso. Eu sou cristã, ok? Mas não é que eu sigo a doutrina da igreja católica, também eu não sigo. Mas eu sou cristã. Por que eu sou cristã? Porque eu amo o Senhor Jesus de Nazaré e quero Ele. E desde que eu li o Evangelho, esse amor nasceu. E não foi ninguém que veio ler o Evangelho para mim. Eu só ganhei a Bíblia ali. E Deus seja louvado. Então, agradeço quem me deu a condição de trazer uma Bíblia para mim e eu ler, ok? Então Deus usou alguém sim para trazer uma Bíblia. Aí depois eu fui ler, fui fazer uma parte. Nós temos que fazer a nossa parte também. Enfim, e aí os católicos dizem que quem morre no pecado, cristão que morre no pecado, vai pro... Que mesmo, gente? Ixi, até fugiu aqui a palavra. Purgatório. Purgatório. Gente, mas que é isso? Não tem outra palavra melhorzinha pra gente entender, não? Purgatório. Que é isso, gente? Purgatório. A gente já lembra da purga. Não, mas purgatório não é de pulga, não. Não é de pulga, não. Pulga é aquele bichinho nojento, imundo. Purgatório é outra coisa, né? Mas você lembra da purga. Então, eles dizem que o purgatório é um estado intermediário. E eles dizem até que não é um lugar físico, não. É um estado. E a gente tem que entender muito dessas teologias para entender essas coisas. Não é um lugar físico, é um estado de... onde a pessoa também precisa purificar a alma dela, porque ela morreu no pecado. Cristãos. Lembra lá dos judeus? Agora é os cristãos. Ok? E aí, a pessoa era cristã, mas ela não estava em obediência, ela vai ficar no purgatório lá, vai sofrer, vai chorar, vai clamar a Deus. E aí eles acreditam que de cá eles podem rezar, acender a vela, rezar. Ó, lembra? O judaísmo reza, faz as rezas lá para elevação da alma de quem morreu. O catolicismo, cristianismo, reza para Deus tirar as almas do purgatório e acenda a vela, porque diz que estão lá no escuro. Gente, são crenças. São crenças. Meus cabelos tá uma beleza, né? Para não dizer outra coisa.
Então, são crenças. E você tem que saber entender essas coisas. Sem ficar falando que tudo é do diabo. As pessoas é assim. Ou é do diabo ou é de Deus. Eles não fazem nada. O ser humano, sempre a culpa é do diabo ou de Deus. Foi Deus que quis, não foi o diabo que tentou. Não foi Deus que quis, não foi o diabo que tentou. A pessoa ela nunca assume que ela também tem culpa no cartório. Aliás, Deus não tem culpa nenhuma. E o diabo a gente sabe que tem culpa, mas Deus não, ok? Não põe a culpa em Deus. A pessoa vai lá, come tudo errado, vive uma vida toda errada, morre. Foi Deus que levou, chegou a hora de Deus recolher. Não, gente, às vezes é porque tá vivendo uma vida errada, comendo errado, dormindo errado, perdendo, estressado, perdendo tempo. Ok. Aí morreu. Ele põe a culpa em Deus. Foi Deus que quis levar. Foi a própria vida da pessoa que fez ela ir. Se você está vivo, agradeça a Deus. Senhor, meu Deus sabe quanto eu preciso de cura do corpo físico. Meu Deus sabe. Eu espero nele. Agora eu falei. Quando vocês me verem rindo, vocês pensam que a minha vida é uma maravilha, né? É uma maravilha porque Cristo está comigo. Mas eu tenho luta igual todo mundo. Imagina quem tem 3 filhos. E os meus filhos são, assim, muito abençoados. Muito abençoados e, assim, faz umas loucuras. É isso que eu quero dizer também. Eles fazem umas loucuras que eles não deixam cabelo branco. Não tá branco não, porque meu cabelo puxou do meu pai e da minha mãe, que demora para ficar branco. Sabe? Às vezes algum fiozinho ali, outro acolá. Ok? Mas eu quero dizer assim, meus 3 filhos, às vezes, me faz eu ficar mais velha. De preocupação. De susto que eu levo. Mas que Deus tenha compaixão deles. Não estou dando risada de nada aqui não, gente. Só estou pedindo a misericórdia do Senhor. E aí eu tenho 8 netos. 8 netos. Que eu também me preocupo. Porque só quem tem neto sabe. O meu é 8. O mais velho já vai fazer 18 anos em agosto. 18 anos que eu vivo nessa vida de avó. E esse meu neto mais velho, ele já tirou a família toda, já tirou o fôlego da família toda. Já. Da avó, do pai, da mãe, dos tios. Ele já deixou a gente sem fôlego várias vezes. Só Deus na casa. Que Deus devolva o fôlego pra gente, né? Eu vou parar aqui que eu já conversei bastante, né? Hoje eu falei várias coisas, né? Eu comecei falando Salmo 139. Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no Sheol, sepultura, lá estás também. E as pessoas dizem que Deus vai sair. Porque Jesus, o Espírito Santo e Deus é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo é Deus. Ok? É assim que aparece na Bíblia. Usa-se a palavra pessoa porque não tem como a gente explicar melhor. Não quer dizer que é 3 homens lá, igual faz umas gente, não consigo falar essa palavra. Caricatura, sei lá, deixa pra lá. Não é 3 homens assim, igual lá, que olha, é a trindade dos católicos, que tem 3 deuses. Não, gente, não é nada disso. Esquece essas pessoas aí que elas querem acabar com o cristianismo. Por que ela faz isso? Pessoa física, como a gente sabe que tem Jesus de Nazaré, o Filho, ok? O Pai e o Santo Espírito é Espírito. É Espírito. Ninguém nunca viu. Ninguém nunca viu. Então não tem como fazer 3 pessoas. Ninguém nunca viu. A gente fala 3 pessoas, pode falar também 3 seres. Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Porque no batismo do Senhor Jesus, estava o Senhor Jesus ali, o Filho sendo batizado, o Espírito Santo veio como pomba e ouviu-se uma voz: este é meu Filho amado. Mas não é só essa cena, tem outras cenas também que você vai ver. Ok? Quem enxertou o Senhor Jesus no ventre de Maria
Foi o Espírito Santo, está escrito na Bíblia. Ok? Enfim, o que eu quero dizer é que cuidado com doutrinas. Deus vai permitir sim a grande tribulação na terra. Deus vai permitir sim a grande tribulação na terra. Ok? Mas Deus vai enviar as duas testemunhas que vai fazer assim, coisas igual Moisés fez ali no Egito, gente. E ainda vai ter os 144 mil de todos os israelitas. Não é só judeu não, gente. As traduções que não faz direito às coisas. Se bem que a tradução no Apocalipse fala que é 12 mil de cada tribo mesmo. Então, sou israelita. Mas tem gente por aí que fala que é judeu. Aí quando eu vejo a pessoa falar isso, eu falo, essa pessoa não leu a Bíblia, não? Lá está falando 12 mil de cada tribo, 144 mil assinalado. Antes de começar aquelas coisas terríveis do Apocalipse, vai ter esses assinalados. Só ler Apocalipse. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Pois é. O inimigo vai governar o mundo porque está na Bíblia. Por pouco tempo. 3 anos e meio por enganação, a falsa paz, a falsa prosperidade, né? Todo mundo iludido. E depois o inimigo vai arrancar a capa, jogar fora e mostrar quem ele é. E aí, gente, é aquela frase que diz, comeu o pão que o diabo amassou. Sangue de Jesus é poder, livrai-nos, Senhor. Livra-nos, livra. Então prepare-se que Jesus está voltando para você ir. Porque, gente, esse mundo vai virar um caos terrível. Mas tem gente por aí achando que vai governar o mundo, que vai... O Senhor Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Mas os pastores evangélicos, reformistas, eles querem governar o mundo. Sabia disso? Os judeus amam essa terra e eles não querem sair daqui por nada. Eles não querem saber de Nova Jerusalém, eles querem saber daquela Jerusalém ali. Nova Jerusalém é coisa de cristão. Ok? Mas é bíblica. É bíblica. Mas agora também tem uns pastores evangélicos reformistas que dizem, governamos em vida. Aquela história toda, sabe? Mas eu fico com Cristo. Ele disse, meu reino não é deste mundo. E ele falou assim, eu voltarei para vos levar, para que onde eu estou estejais vós também. Então, eu fico com a Bíblia, eu não sigo doutrinas nem teologias, ok? Eu aprendo com eles, mas eu não fico ali presa, igual vejo muita gente falando, não, mas o meu pastor falou que tem que ser assim. Não, mas o meu rabino falou que tem que ser assim. Ok, então você siga seu rabino, você siga seu pastor, que eu quero ficar com a Bíblia. Deus seja louvado. Leia toda a nova aliança, de Mateus a Apocalipse, e peça ao Senhor para te dar discernimento. Eu estou aprendendo, cada dia que eu leio eu aprendo um pouquinho. 47 anos de igreja evangélica. Gente, eu vou deixar vocês aqui, já falei bastante, eu espero que esse abençoado Instagram não boicota minha live, que depois eu coloco no YouTube, ok? E vos deixo aqui. No YouTube eu tenho Bíblia Diária Helena e Eclésia Católica de Cristo. A Eclésia Católica estava colocando bastante vídeo, ontem eles me bloquearam, não está deixando por vídeo. Vou dar um tempo para ver como é que vai ficar as coisas, ok? Mas o que eu amo fazer é isso. Obrigado, Senhor, por ter me dado esse dom. Ler a Bíblia e falar da Bíblia. E eu vos deixo aqui na paz do Senhor. Até a próxima. Paz, shalom.